Há um ano, o Banco Central publicou o primeiro relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Regras que definem como as instituições financeiras devem lidar com os clientes em busca de crédito e investimento. A partir de então, é importante que as negociações sejam guiadas pelas novas resoluções e levem em consideração, principalmente, uma dentre aquelas palavras do título do relatório, riscos, e que se atentem a uma das vertentes mais atuais, o risco climático. Será que elas estão preparadas? Quem nos responde é a Luciane Moessa, pós-doutora em Direito Econômico e fundadora da Soluções Inclusivas Sustentáveis. Então, se você incorpora critérios socioambientais e climáticos no setor financeiro, você tem condições de tornar toda a economia mais sustentável, automaticamente. Também teremos a participação de Marcelo Pimenta, Head de Agronegócios da Serasa Experian. Uma boa notícia é que 99% dos produtores analisados, eles possuem um bom score ESG. Mas aquele 1% que está fora, ele é responsável por 100% de todos os embargos, né, encontrados, é responsável por 100% de todo o problema de trabalho escravo, é responsável por 35% de todas as infrações que existem no IBAMA e basicamente 15% de processos trabalhistas, de maneira geral, que existem. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, obrigado por escolher a gente como a sua fonte de informação sobre ESG. Quem vai nos ajudar a entender melhor o tema hoje, que são as instituições financeiras, as liberações de créditos e essas adaptações que têm que ser feitas, é a Luciane Moessa. Bem-vinda. Obrigada, Pablo. Um prazer estar com vocês. Luciane, antes da gente entrar já sobre a sua pesquisa, né, algumas novidades que você pode trazer para a gente, vamos situar o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Por que o ESG atingiu os bancos, instituições financeiras, de crédito, enfim? Pablo, se a gente olhar para a economia brasileira, como a maior parte das economias do mundo, a maior parte dela depende de acesso a capitais via setor financeiro, tá? Principalmente via crédito, com exceção de alguns países em que o mercado de capitais é mais sofisticado, como Estados Unidos, Reino Unido, que até pequenas e médias empresas estão listadas na bolsa, mas na maioria dos países o mercado de crédito é muito maior que o mercado de capitais, e os dois integram o que a gente pode chamar de setor financeiro, né? Então, a economia real, o setor produtivo, ele busca recursos para se financiar no crédito bancário ou, no caso de grandes empresas, ele busca um crédito que, na verdade, é mais barato, a taxa de juros é menor, que é o acesso a capital via mercado de capitais, tá? São empresas listadas na bolsa, etc., que daí elas têm toda uma estrutura de governança capaz de atender às exigências necessárias para ter acesso a esse mercado, né? Então, se você incorpora critérios socioambientais e climáticos no setor financeiro, você tem condições de tornar toda a economia mais sustentável, automaticamente, tá? E no Brasil isso não é muito novo, não. Isso começou em 2008. Desde 2008, por exemplo, tem regulação do crédito rural para o bioma Amazônia, exigindo determinados requisitos de natureza ambiental, sob pena do crédito ser proibido. Desde 2010, requisitos de natureza social, por exemplo, o empregador, pessoa física ou jurídica, não importa, que figurar na lista suja do trabalho escravo, ele não pode ter acesso a crédito rural, né? Tema que está aí na ordem do dia por conta das vinícolas lá no Rio Grande do Sul. Agora, isso vale para o tomador do crédito rural, né? Então, naquele caso lá, provavelmente as vinícolas em si devem ter acesso ao mercado financeiro, seja via crédito ou mercado de capitais, mas essas empresas que estavam na cadeia delas, nessas propriedades, esses fazendeiros que estavam na cadeia delas fazendo aquelas barbaridades, né, em relação a trabalho análogo ao escravo,
elas provavelmente se financiam por outros canais que não o Uhum. crédito, porque talvez já estejam na lista suja e não conseguiriam ter acesso a crédito por esse canal, tá? Sendo a regulação respeitada e, na prática, está tudo muito bem integrado em termos de sistemas hoje. A lista suja do trabalho escravo, ela alimenta o sistema do crédito rural gerido pelo Banco Central, então não é possível, nenhuma instituição consegue conceder crédito, mesmo que ela queira, para um empregador que esteja na lista suja do trabalho escravo. Então, isso desde 2010. Pois é, sobre isso que você falou, me vieram até alguns insights aqui, porque ah, essa relação, como você disse, das vinícolas com os fornecedores, Uhum. né, já acaba regulando essas empresas, porque as relações que elas têm determinam a qualidade, a quantidade, né, de investimentos que elas podem ter, né? E os bancos, as instituições financeiras que fazem esses empréstimos, né, têm os seus créditos, Hum. também acabam sendo de uma forma, então, não direta por bolsa de valores, como você disse, né, Uhum. mas também escolhendo, separando ali, né, quem está agindo corretamente e quem está dentro de parâmetros ESG. Perfeito, o teu raciocínio faz todo sentido, tá? Quando você fala em agenda ESG, você deveria olhar para toda a cadeia, sobretudo fornecedores, é o básico do básico, né? Porque o teu fornecedor você escolhe. Então você pode dizer, fazer da mesma forma. Se você está na lista suja do trabalho escravo, você não vai ser meu fornecedor. Nada impede que as empresas façam isso. E em termos de mercado de crédito e mercado de capitais, essa agenda entra, né, de olhar para a cadeia de produção, sendo que eu te dei os 2 exemplos do crédito rural lá 2008, 2010, mas desde 2014 a agenda socioambiental entrou de uma maneira mais ampla para todo o setor bancário, e desde 2021 a regulação foi ampliada e aprofundada, e ela já menciona expressamente que, dentro da avaliação de risco socioambiental e climático, os bancos devem olhar para a cadeia de produção também. Agora, entre a regulação de ser isso acontecer de forma generalizada no mercado, Uhum. vai uma distância, né? Eu não verifiquei, não tenho acesso, esses dados não são públicos, pelo menos do crédito bancário não são públicos. Mas é muito provável que essas vinícolas tenham acesso a crédito bancário, sim. Porque pelo levantamento que a minha organização, que é a CIS, Soluções Inclusivas Sustentáveis, fez, muito recente, Uhum. terminamos agora em dezembro, do que os bancos, grandes bancos brasileiros, a gente avaliou 10 grandes bancos, um market share de 85%, né? E raramente você vê nas políticas e nas diretrizes deles de avaliação de risco socioambiental que a cadeia de produção vai ser analisada, Uhum. tá? Então, eles já olham para isso para o tomador de crédito direto. Mas exigir que o tomador de crédito olhe para a cadeia dele, que é um passo além, isso raramente é feito. Não é que ninguém faz, mas raramente é feito, tá? E no mercado de investimentos, alguns investidores mais avançados, infelizmente não são muitos também no Brasil, eles também, da mesma maneira, pedem para as empresas investidas, né, as empresas das quais eles têm ações ou títulos de dívida, né, eles investiram de alguma maneira, aportaram capital naquelas empresas, para que elas olhem também para a sua cadeia de produção. Não só para trabalho escravo, mas para risco de desmatamento, para trabalho infantil e uma série de outros temas relevantes. Mas ainda é exceção, Uhum. infelizmente. Sobre isso também é legal, como nos traz uma análise sobre o próprio movimento ESG. Uhum. Por quê? A gente imagina que o ESG, então, por ser algo geralmente, diríamos, dimensionado pela Bolsa de Valores, né? As grandes empresas estão lá listadas e é elas que estão dentro, né, desse índice de sustentabilidade, né? Uhum. Então tem uma parte muito boa aí que é, mesmo então as médias e pequenas, que não são listadas em bolsa, acabam sendo reguladas por conta de outras situações, como por exemplo a relação dela com os bancos, né, que acabam ali escolhendo, né, liberando esse crédito, empréstimo ou não
para elas. Então essa é uma parte boa, mesmo não estando em bolsa, você acaba sendo analisado. Isso é bom para a nossa população, né, que é atendida por essas empresas. Ao mesmo tempo, tem ainda um ponto negativo aí que seria então que até essas instituições financeiras, elas não estão totalmente preparadas justamente para fazer essa análise. Elas não estão totalmente preparadas, não investem vamos dizer assim, os recursos necessários em termos de dimensão da equipe, de acesso a todas as bases de dados necessárias, de capacitação da equipe. Porque, na verdade, você veja, a regulação é dirigida a elas, tá? E aí isso vai refletir nas pequenas e médias empresas, como você colocou. Só que a regulação, e como eu falei, ela melhorou muito de 2014 para 2021. Em 2014, a regulação falava em avaliação de risco socioambiental, mas nem explicava o que era isso, tá? Então, muitos bancos tinham dúvida, tá? Dentro da agenda social, o que eu tenho que olhar? É só trabalho escravo, trabalho infantil? Eu tenho que olhar para questões de consumidor? Eu tenho que olhar para impactos em comunidades indígenas, quilombolas? O que é o social? Entram questões de diversidade de gênero, diversidade racial? Era tudo muito solto. A de 2021 já definiu isso, incluiu de uma maneira muito robusta as questões climáticas. Então, pelo menos hoje, do ponto de vista temático, a regulação está clara. Parabéns, sensacional. Agora, o que a regulação não tinha nem em 2014, nem tem a de 2021 ainda, é, por exemplo, definir quais as empresas que têm que ser avaliadas. Então, isso que você acabou de falar é perfeito, porque, na verdade, como a regulação não diz, a maioria dos bancos, bom, cada banco faz como quer, né? E a maioria define, eles fazem recortes. Como a área não tem a dimensão que deveria ter, por mais que tenha pessoas ali dedicadas e comprometidas com o tema, que eu conheço vários deles, fazem o melhor possível nas circunstâncias, mas você olha para a dimensão da área de sustentabilidade do banco e para o tamanho da carteira de crédito dele ou da carteira de investimentos dele, aquele universo de operações, eles definem daí, olha, por exemplo, só avalio operações acima de R$ 1 milhão, ou só avalio operações com empresas que têm um faturamento anual acima de R$ 1 milhão, por exemplo. E aí fica de fora um enorme universo de transações e de empresas, onde o risco muitas vezes é inclusive muito maior, porque numa grande empresa você não vai ter uma situação, por exemplo, a empresa operar até sem licença ambiental. Não existe uma grande empresa numa condição como essa. Mas pequenas e médias existem e muitas, que operam em setores, às vezes, com alto risco, como mineração, pequenas indústrias, indústria têxtil, indústria siderúrgica, etc., que não tem nem a licença ambiental. Então, eles fazem esses recortes, e, em algumas situações, eles não olham nem isso, entendeu? Não olham nem fazem a verificação mais básica de todas, do ponto de vista ambiental, que é a empresa tem a licença ambiental vigente, ela pode estar operando. Então, aí é que aquilo que, em tese, atingiria toda a economia, como você falou, mas na prática não atinge. Pois é. E aí, essas instituições, elas não estão preparadas por conta até do tema ser novo. A gente poderia dar aí um perdão para elas, né? Uma meia-culpa a fazer aqui, ou realmente elas acabam, né? Lógico que a gente não pode falar de maneira generalista, né? Mas liberando até por conta de que elas mesmas precisam ter negócios para fechar, né? Bom, e essa questão de não querer perder cliente existe também, tá? Mas, como eu te falei, algumas vezes elas estão correndo esse risco, mas elas não estão nem sabendo porque a consulta não foi feita, né? Então, tem todo esse universo de operações em que a consulta às bases de dados socioambientais não foi feita. Então, ficou de fora mesmo. Amanhã ou depois, se der um problema, aí que vão... mas por que a gente emprestou? Porque nesse caso estava fora do nosso escopo e a gente não fez a diligência. E por que isso não é mais amplo, não é mais aprofundado, né? Existem muitas motivações, né, Pablo, para as empresas, para os bancos abraçarem essa agenda de vez. A regulação é uma delas. Então, quanto mais clara a regulação,
Isso fica muito evidente quando a gente compara a regulação do crédito rural, que ela é mais. Ela diz: olha, tem que olhar esse tema aqui, consultar essa base de dados aqui. E aí eles seguem. O nosso ranking, nossa pesquisa, mostrou isso claramente. As bases de dados mais consultadas, de longe, são as do crédito rural, a frequência de monitoramento maior é no crédito rural, e isso é porque a regulação é muito mais detalhada. Agora, nos demais casos, quando a regulação ela é muito assim principiológica, genérica, aí o impacto é muito restrito. E o mercado, o mercado nunca é homogêneo, né? Nem um país do mundo e nem um setor econômico. Então, existem aqueles atores que eles têm visão e eles percebem, não, isso aqui eu preciso olhar, isso é importante para o meu negócio. E, inclusive, eles percebem, como eu dou o exemplo de um banco holandês que opera só com agro no Brasil, há muitos anos eles avaliam o risco socioambiental dos clientes deles de uma maneira bem profunda, bem abrangente, e perceberam e foram comparando que quanto maior o risco socioambiental, maior a taxa de inadimplência. Quanto menor o risco, menor a taxa. Ou seja, os clientes que, ao mesmo tempo, têm menos risco socioambiental, têm melhor performance, são melhor pagadores. Quando eles mediram isso, eles embutiram essa avaliação do risco socioambiental, ela tem um peso na definição da própria taxa de juros. Então, você percebe que é bom para o negócio deles, porque qual banco que não quer um percentual maior, né, de bons pagadores, que a taxa de inadimplência caia? Então, é bom para o negócio. Mas, e aí eu entro no teu raciocínio, eles sabem fazer isso, faz parte do raciocínio tradicional de um banco olhar para risco socioambiental? Claro que não. É uma jornada, né, que eles têm que trilhar para avançar e aprender como fazer isso. E o regulador pode e deve dar um empurrãozinho, porque a maior parte dos atores de mercado só vão fazer quando a regulação obrigar. E quando ela obrigar de uma maneira bem clara, beabá, sabe? Você tem que consultar essa base de dados aqui, para esse universo de transações aqui, para esse setor, para esses setores econômicos aqui, e ser muito clara e detalhada e ir lá e olhar, né? Ver quem está fazendo, quem não está, e daí ter consequências para quem não estiver fazendo. Senão, não vai acontecer, entendeu? Não Então, vai evoluir, né? não vai se tornar assim generalizado. O regulador é que consegue tornar a incorporação dessa agenda, que é relativamente nova, mas não é tão nova assim. Alguns atores, inclusive, fazem antes da regulação, esses que têm mais visão. Eles não precisam esperar o regulador atuar e nunca precisam, né? Os que tiverem mais visão, e isso já está acontecendo, mas é uma minoria, eles continuam avançando independente do regulador, tá? Mas para generalizar, o regulador precisa entrar no jogo. Que bom, né? Se por acaso eles só levassem em conta isso que você falou, né? O fato deles estarem bem nesse parâmetro ESG já fosse aí algo suficiente para que eles analisassem melhor e escolhessem melhor os seus clientes para liberar, então, seus empréstimos, seus créditos, né? Esses scores, né, que estão surgindo, né, que mostram, inclusive, se uma empresa está bem ou não dentro do ESG, podem ajudar muito. A gente tem um exemplo que participa com a gente online. É da Serasa Experian, e o head de agronegócio, o Marcelo Pimenta, conversa com a gente agora também. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo espaço. Marcelo, entre alguns scores, né, que existem aí, temos agora também o de vocês, e ele, então, é focado em quê, né? Em que tipo de informação a gente pode encontrar ali? A gente, aliás, menos importância, né? Os bancos, as instituições. Clientes do Serasa, né? Exato. Bom, antes de mais nada, altíssimo nível debate, vocês tocaram em vários pontos que é uma preocupação crescente do mercado, e o fato de ter desenvolvido um score ESG é justamente para auxiliar não só instituições bancárias, mas credores de maneira geral, a poder verificar toda a sua carteira de clientes, né, com critérios socioambientais. O caso que a Luciane descreveu, né, de você aplicar a regra de negócio para só separar um grupo de prospects, né, de clientes, né, para fazer avaliação, é um caso típico, porque
muitas vezes custa caro fazer esse tipo de avaliação. E a gente só consegue quebrar isso, só consegue avaliar a carteira inteira se a gente baratear o custo da informação, ter acesso à informação, ter acesso a fontes digitais, diminuir essa fragmentação de dados que existem, né, em diversos níveis, né, seja no governo federal, estadual, municipal, você tem que juntar várias fontes de dados para conseguir criar uma visão. Pensando nisso, nós desenvolvemos e vai evoluir cada vez mais um score ESG que basicamente foi construído em cima de infrações ambientais, processos, dívidas trabalhistas, dívidas e multas relacionadas a embargos socioambientais, problemas de desmatamento, sobreposição de áreas de assentamentos ou indígenas ou quilombolas. Mais de 140 critérios, né, documentais foram aplicados e, basicamente, o que a gente construiu foi uma pontuação de 0 a 1.000, onde a gente separa a população de produtores que é avaliada em bom score, aqueles que têm uma pontuação acima de 600, um score intermediário, né, entre 400 e 600, que, dependendo do tipo de negócio e do apetite do credor em tomar mais ou menos crédito ou risco ESG, ele pode decidir, e aqueles que a gente não recomenda de maneira nenhuma que tem um score abaixo de 400. Né? Então, foi construído esse score justamente para que instituições pudessem fazer um cruzamento entre a capacidade de pagamento, né, o score de crédito, e o score ESG. Então, a combinação dessas duas dimensões seleciona populações que têm uma boa capacidade de pagamento e um bom score ESG, então, um pouco risco, e as populações que têm um bom score de crédito, mas têm um score ESG baixo, que é um problema para todo credor. Em algumas análises conduzidas aqui, em algumas carteiras de clientes, a gente chegou a encontrar 5% de produtores, né, em cima de carteiras rurais, né, com problemas ESG, que tinham um score de crédito alto e que levam um risco absurdo para o banco, um risco de imagem que é basicamente incalculável, fora o risco de multas, né, que por responsabilidades solidárias esses credores podem ser envolvidos também. Então, a ideia de construir um score é, baratear essa consulta, essa validação, dois, deixar de maneira pública, né, e mais fácil fazer avaliações socioambientais e reduzir risco, mitigar riscos do credor, não só na hora de conceder o crédito, mas durante todo o financiamento. Então, se durante um financiamento um problema, por exemplo, como citado aqui, de trabalho escravo ocorre, rapidamente o score ESG diminui, um alerta é gerado para essa instituição e precisa fazer esse monitoramento não só para mitigar risco de imagem, mas financeiro também. Porque muitas vezes as garantias daquele financiamento é feita em cima da produção. Só que uma produção que está num lugar de desmatamento ilegal, que está num lugar de trabalho escravo, não pode ser comercializada. Então, a capacidade de pagamento daquele produtor para aquele financiamento reduz. Então, você tem um risco financeiro, você tem um risco de imagem muito grande que precisa ser mitigado. Exemplo então, de maneira bem geral, esse foi o contexto do score. Exemplo bem claro, Marcelo, obrigado. Ele é focado no agronegócio, então, né? Você pode contar um pouco para a gente o que descobriram, né, também as fazendas do Brasil nesse score? Sim. Antes de mais nada, acho que é bom explicar como é que a gente chegou nele. Vou falar de maneira muito rápida. A gente tem cerca de 5 milhões de produtores rurais no Brasil. 1,6 milhões deles acessam crédito em instituições financeiras. Nós tomamos uma amostra de 10% desses tomadores de crédito, desses produtores, e nós aplicamos o score na metodologia que eu expliquei aqui. Uma boa notícia é que 99% dos produtores analisados, eles possuem um bom score ESG. Mas aquele 1% que está fora, ele é responsável por 100% de todos os embargos, né, encontrados, é responsável por 100% de todo o problema de trabalho escravo, é responsável por 35% de todas as infrações que existem no IBAMA e basicamente 15% de processos trabalhistas, de maneira geral, que existem. Então, assim, é aquele 1% que realmente causa um problema muito grande, né, Sérgio, que
dentro do Brasil, fora do Brasil, assim, acaba reduzindo a nossa capacidade de fazer negócio, né? Porque tem um grupo, né, que é conhecido e tem esses problemas e que causa a volumetria de infrações que eu comentei aqui. O que acontece é que a gente vê muita oportunidade. Tem oportunidade de desenvolver novos negócios, de negócios da nova economia. Existe uma janela de oportunidade enorme para o Brasil e a gente precisa se livrar de alguns temas e algumas práticas do passado para que a gente tenha acesso a crédito mais barato, a todo capital, a todo o mercado de capitais que está ávido por investir no agronegócio e que existe basicamente transparência nas informações. A Luciane citou o caso aqui, né, de empresas que prestam contas, assim, a dona da Experian, né, a dona da Serasa Experian é uma empresa irlandesa lá no Reino Unido. As regulações de ESG, elas são super avançadas, inclusive para pequenas e médias empresas, né, têm se desenvolvido scores para PMEs na região, e se exige cada vez mais que toda a cadeia de suprimento tenha uma validação ESG. A gente imagina que esse tipo de prática vai chegar aqui nos próximos anos e estamos nos preparando para atender. Importante notar, a gente deu vários exemplos até agora de descumprimento da legislação, tá? Mas a agenda ESG, você já deve ter debatido em outros momentos, imagino, Paulo, que você está se aprofundando nela, ela vai além de cumprimento da regulação, tá? Então, olhar para risco climático, por exemplo, é uma agenda que vai muito além da regulação. Olhar, por exemplo, se o produtor rural e algumas instituições financeiras, elas às vezes têm a carteira de crédito muito concentrada, por exemplo, no agro, e mais ainda, concentrada numa região, uma cooperativa de crédito, por exemplo, uma atuação regional, e que a carteira dela é, sei lá, 80%, 90% agro. Se essa região é uma região muito exposta a risco climático físico, como se chama, risco de aumentar cada vez mais a estiagem, ou as enchentes, etc., aumentando o risco de quebra de safra, num ano muito ruim, que esses anos vão se suceder daqui para frente, a gente tem que encarar isso como uma realidade, ela, inclusive, pode quebrar, tá? Então, se ela não tiver sabendo como se proteger desses riscos, seja via seguro rural, garantias adicionais do crédito, ou diversificar mesmo, né? Não tá colocando todos os ovos na mesma cesta, tá? E isso tem que ir além do cumprimento legal. Eficiência energética para alguns setores que consumem muita energia, se a sua fonte de energia é mais ou menos renovável, eficiência no uso de água, se é um setor que consome muita água. Então, desempenho também, tá? Performance, não só cumprimento legal. Indo no exemplo da Luciane, né? Se a gente vê o que está acontecendo no oeste do Rio Grande do Sul, o que tem acontecido é que várias seguradoras estão agora restringindo o acesso ao seguro na região, por conta de sucessivos problemas de seca, né? E um dos problemas que ocorre é essa falta de visão mais abrangente, né? Porque uma seguradora, para o negócio de seguradora, se ela tem a distribuição de clientes dela feita ao longo do país, né? Pode ter eventualmente ela dilui, mas ela dilui o risco, exato. Então, o preço do seguro baixa como todo, né? E você tem capacidade de fazer essa gestão da melhor maneira possível. O que acontece no Brasil é que você acaba concentrando muito em algumas regiões e quando há uma perda, você acaba perdendo empresas do mercado que acabam ficando refratárias a atuar naquela região. Então, a questão de apontar o risco climático, ela tem um efeito muito de preparação. Só um exemplo muito rápido. Muitas vezes o investimento para você colocar irrigação ou para investir em máquinas, né, colheitadeiras, sementadeiras, são investimentos de 5, 10 anos. E a gente está falando num horizonte de 10 anos de intensa mudança climática. Então, é necessário ter esse tipo de monitoramento. Também ia tocar nisso, né? Mas criando um outro parênteses para falar de um outro gargalo que também precisamos de quem entenda bem sobre riscos climáticos para justamente fazer esses relatórios e mostrar para as seguradoras de que, olha, essa fazenda ou essa empresa está aqui sob uma região que
tem grande chance de ocorrer um desastre climático, né? Mais uma evolução que a gente precisa. Em relação ao risco climático, mais do que os outros riscos socioambientais, é preciso parar de olhar para o passado. O setor financeiro normalmente olha para riscos passados, para calcular. Normalmente, nessa região, para esse setor, o risco é tal. Ele olha para as estatísticas passadas. Só que a situação do clima ela está progredindo de forma geométrica e muito mais acelerada do que no passado. Então, você olha para o passado, você está calculando totalmente errado, tá? Hoje eu estava num workshop de finanças climáticas pela manhã, a CNSEG estava lá, né, que é a FEBRABAN do setor de seguros, e eles estavam contando de situações de seguradoras que já se depararam com volume de indenizações que ultrapassou, dobrou, tá, o volume do valor que eles recolheram de seguros, de prêmios, tá? Então, elas ficaram num prejuízo gigantesco num determinado ano, tá? Porque elas estão olhando para o passado para calcular o valor do prêmio. E aí, amanhã ou depois, elas não vão nem poder pagar os prêmios contratados. Você percebe o tamanho do risco? Pagar a cobertura contratada, né? Então, é preciso olhar para as tendências, levar os relatórios do IPCC, né, que é o painel intergovernamental de cientistas sobre o clima, que é atualizado todos os anos, e que em todas as previsões deles até agora, eles acertaram. Às vezes a realidade foi até um pouco pior do que eles previram, porque eles foram conservadores, e olhar o que eles estão dizendo que vai acontecer daqui para frente, tá? Eles, inclusive, definem, isso aqui tem alto grau de probabilidade, isso tem probabilidade média, isso é possível, tem faixas de percentuais de probabilidade. E se você ler os relatórios do IPCC, levar a sério, o cenário é assustador e tem muita gente no setor financeiro que não está preparada, principalmente investimento de longo prazo, fundo de pensão, entidade de previdência que investe com horizonte de longo prazo, se não olhar para isso, não vai conseguir pagar também as aposentadorias contratadas, você entende? Então, é preciso esticar o horizonte temporal, quando a gente fala de sustentabilidade, e, inclusive, isso compensa o que o Marcelo acabou de falar, né? Muitas vezes o investimento para gerir esses riscos, ele vai se pagar num horizonte um pouquinho mais longo, 5, 10 anos. Mas quanto mais você estica o horizonte temporal, assim como aquele exemplo que eu dei de que o credor com menor risco socioambiental, ele também é melhor pagador, o mercado de investimentos também tem centenas de estudos mostrando que empresas com melhor desempenho socioambiental, melhor governança socioambiental, elas também são mais lucrativas no longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Então, o mercado financeiro tem que começar a esticar o horizonte temporal e olhar para frente. Pode dar uma olhadinha para o passado também, mas tem que olhar muito para frente, ter projeção de riscos. Para começar, é só você assistir ou ouvir o Foco ESG para passar a entender e aí a gente vai evoluindo todos juntos. Uma pena que o nosso tempo acabou, a gente até se estendeu aqui um pouco mais, né? Porque realmente o tema ele é mais denso, né? Quem sabe merece mais edições para você que nos acompanha. Marcelo, muito obrigado, viu, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso! Luciane, também muito obrigado por ter vindo. Luciane, que mora em Portugal, está aqui no Brasil para divulgar seus trabalhos e veio participar com a gente. Prazer. E se você aceita o paulistano participar por videoconferência, pode contar comigo lá de Lisboa. Obrigado a vocês. Obrigado também a você que nos acompanha. E para não perder nada, é só nos seguir nas redes sociais. SBT News. E também no YouTube, clica no sininho para ser avisado sobre as novas edições. A gente se vê.